Fala pessoas, tudo bom? Dia 18/5, quinta-feira. E vamos às notícias, porque tem gente que talvez não esteja dormindo muito bem. Porque eu não estaria dormindo bem no lugar do Moro, diz Marco Aurélio Melo em a crítica ao TSE. Enterraram a Lava Jato, agora querem fazer a mesma coisa com os protagonistas. Isso, ao meu ver, não é justiça, é justiçamento. Depois aí do Deltan, provavelmente Moro é o alvo, né? Moro é alvo de ações por Caixa 2 e abuso de poder econômico na justiça eleitoral. Os caras não vão parar aí até perseguir todos que são contrários ao atual governo, né? Aliado do deputado federal Deltan Dallagnol, caçado pelo TSE, nesta terça-feira o senador Sérgio Moro também é alvo da justiça eleitoral. As ações miram principalmente os gastos feitos por Moro no seu período de pré-campanha, quando ele ainda ensaiava uma candidatura ao Palácio do Planalto e era filiado ao Podemos. Então não era à toa que o Moro ficou aí tão presente nos debates na reta final das eleições de 2022 ao lado do Bolsonaro, porque ele sabia que isso talvez aconteceria, então ele já estava preocupado, ele e Deltan. E agora, talvez seja tarde demais, e eu sempre falei a todos que criticavam, né, a única esperança que a gente tinha, pode ser tarde demais, pode sim ser tarde demais. Eu tive algumas informações aí meio interessantes, né, do movimentações do Alckmin, mas nada é garantido ainda, nada é garantido. Cada um siga sua vida, diz Bolsonaro sobre ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Ele comenta aqui, né, falou que ele foi um excelente oficial do Exército Brasileiro, jovem ainda, Forças Especiais, Comandos, Paraquedistas, primeiro lugar em quase todos os cursos que fez, ele fez o melhor de si. E o que acontece? Por que aí ele está sendo tratado como um criminoso? Porque no Brasil, e não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo, você é meio que obrigado a fazer certa coisa. Né? Você não consegue viajar, não consegue um emprego, se você não tiver aí a validação. Né? Então, o cara provavelmente a vida inteira nunca fez nada de errado, mas aí preocupado, falou assim, não, eu não quero isso pra mim. Né? Ele queria ter a escolha. Infelizmente, vivemos num mundo onde a gente tem poucas escolhas, pouquíssima liberdade. E o povo não reconhece isso, não acorda. Aqui, né? No Canadá, por exemplo, a briga talvez aconteça até hoje, deve estar acontecendo lá, uma grande guerra no Canadá. É que não aparece na mídia, mas muita gente brigando pela sua liberdade. Aqui no Brasil, o cara vira criminoso por uma validação. Bolsonaro evita falar de estratégias para 2026 e diz que a eleição de 2022 está superada, sem rancor. Ele fez algum discurso aí que desanimou algumas pessoas. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta que procura paz e que as eleições de 22 estão superadas. Eleição de 22 é página virada. Temos conversado com o partido sobre estratégias para o ano que vem. Mas 26 só se discute depois de 24, disse. Ele esteve no Senado em uma visita ao gabinete do filho e senador Flávio Bolsonaro. Bolsonaro também disse que PL não tem intenção de fazer oposição radical ao atual governo e pediu que o outro lado pare de falar em seu nome, se referindo aos aliados de Lula. Então Bolsonaro mudou completamente, né, a sua postura e agora recuou totalmente, falando, não, queremos paz, não, a gente não quer uma oposição radical, vamos pegar leve, para de falar meu nome. Tá vendo? Tá voltando muito, tá? Passos para trás. Por quê? Porque o sistema está completamente brutal, totalmente brutal. E é isso, né? A gente tentou aí, nesses 4 anos, deixar o povo aí ciente do que aconteceria. E aí não é à toa que o Bolsonaro chorou tanto. Porque nesse momento, por exemplo, ele vai ter que recuar completamente. E é isso que temos. Bolsonaro queria prisão de Lula após eleições. Conversas interceptadas indicam que, se eleito, o ex-presidente queria o adversário na cadeia, falou que já tinha um plano e tal. Então, é aquela coisa. Conversei com algumas pessoas que realmente dizem que ele acreditava na vitória. Bolsonaro, até certo ponto, acreditava e por isso que tinha tantos planos. E por isso ele ficou tão decepcionado. Por isso que ele chorou tanto, porque ele realmente acreditava que venceria. Mas é aquilo, a gente falou tantas vezes, olha, com o sistema atual que temos aí, não vai dar, tem que mudar. Não mudou, e por isso que o meu primeiro vídeo após o primeiro turno foi, não mudou nada, deixei só no Rumble, porque aqui a gente não podia falar, no YouTube, né? STF forma a maioria para condenar Collor por esquema de corrupção. Placar da corte, né, está em 6-1 até agora. Pena ainda será fixada pelos ministros, né? Por receber 29 milhões em propinas. E é isso. Por que o Collor está sofrendo isso? Porque o cara ficou do lado do Bolsonaro. Só pode ficar do lado do Bolsonaro quem não deve nada. Porque o que acontece? Tem rabo aí, os caras vão pisar em cima. Os caras vão puxar. Porque não dá, né, para o cara tentar ser direita com problemas. Como dizem, tem que não só ser honesto, mas parecer honesto. E tem uns caras que não conseguem muito bem, né? Então o Collor fez aí, subiu no palco junto com o Bolsonaro, os caras falaram, então
Não é só ele, muitos outros foram perseguidos. Até se você ver a época que o Ciro, né, bateu ali no Lula nas eleições, o quanto que a mídia se transformou para cima do Ciro. Né? O cara saiu, tirou umas férias, sumiu. Né? Voltando só agora para comentar uma coisa ou outra. Porque é complicado. Agora vamos usar mais uma Black Pill aqui. Olha só quem aparece na foto. Tarcísio com o famoso KS. Né? Não devo nem falar o nome dele aqui, que é perigoso. Tivemos a honra de receber hoje o idealizador do Fórum Econômico Mundial, o alemão KS. Conversamos sobre as oportunidades que o Estado de São Paulo tem para mostrar ao mundo e vamos trabalhar para que tenhamos ainda mais destaque nesse evento tão importante em 24. Aí você vai se perguntar, mas o Tarcísio? E aí eu te digo, por que você acha que o Tarcísio conseguiu ser eleito? Porque o sistema é complicado. Conseguir ser eleito não é fácil. Seria muito fácil o Tarcísio não ser eleito. E por isso que, né, o jogo tem que ser jogado. Está sendo jogado pelo Tarcísio, várias informações, notícias do Tarcísio, fazendo justamente a segundo plano B que o Bolsonaro não fez. Né? E é isso que temos. É o que temos. Não tem o que muito reclamar. Proposta inusitada. Gillette confirma ter feito proposta de R$500 mil para que Mercadante raspasse seu bigode. Eu fico perguntando de onde surge isso aí. Porque Mercadante é o quê? Algum tipo de pessoa famosa? É modelo? O que a Gillette está preocupada com o Mercadante, né? Mas o interessante é, como disse o Fabrício aqui, logo para quem é essa proposta? Presidente do BNDES. Sei não. Também não sei não, Fabrício. Tá estranho. Suprema Corte dos Estados Unidos favorece Big Techs em caso de posts, né, terroristas. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu hoje que as vítimas de ataques terroristas não podem responsabilizar Twitter e Google por postagens, né, do incentivo do Estado Islâmico que circulam nas plataformas. E você vê, os Estados Unidos, por unanimidade, favorece as Big Techs, enquanto aqui, por unanimidade, estão contra as Big Techs. Lá nos Estados Unidos continua a mesma coisa. Pessoal conservador reclamando das limitações das Big Techs, né? O Estado aí favorecendo de certa forma, e aqui completamente o contrário. Por quê? Porque lá é social-democrata. Lá são os democratas no poder. Aqui está completamente ao contrário, está vermelho. E por isso que as Big Techs estão sendo afastadas. Ainda não sei como está a situação toda, né? Não tem atualizações, mas vamos ver até quando as Big Techs vão conseguir tancar o Brasil, que está quase intancável. Não há previsão de alta, Toffoli internado em UTI com quadro de C19. Aí lá vai o Toffoli mais uma vez com problemas de saúde. E é perigoso isso aqui. Mas como diz Elvis, será que vão investigar a carteirinha de validação dele também? Não estava protegido com a validação? Boa pergunta, né? Mas é aquela coisa, não pode falar muito desse assunto aqui. A gente tem coisas que são proibidas. O que é proibido hoje? Por exemplo, igual os humoristas. Não pode fazer piada de nada. Nada. E a gente não pode comentar de quase nada. A gente faz assim algumas, né, comentários superficiais. Como diz Zete aqui, mas ele não está protegido, validado? Todas as doses e reforços? Não sei, né? Porque dizem que não tem perigo, né? Enfim, desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado. Diz Moraes ao TC sobre caso Celso Daniel. E aí tem as informações, o Cássio falando, acredito que a época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação. Aí já chega o Moraes e fala, não, já havia sido encerrado. O Cássio insistiu, existem inquéritos. Aí ele volta a falar que não, desculpe, ministro Cássio, já foi encerrado. Não quer discussão. Esse caso aí tão polêmico, né? Você vê como está a situação. Cássio, muita gente não gosta do André Mendonça, mas os caras continuam na sua oposição. Que, sinceramente, deve ser bem desgastante. 2 contra todos. É complicado. Ministra é investigada por gasto de R$1 milhão com gráficas fantasmas, né? Se fosse na época do Bolsonaro, isso aqui seria um absurdo. Você nem viu falar direito. Uma notícia ou outra. Claro que tem gente que comenta aqui. O que é 1 milhão diante dos quase trilhões desviados de Bolsonaro? Caraca, hein, meu? Não sei, deve ser quase nada, né? Por que conservadores estão em guerra contra a Disney e cervejaria dos Estados Unidos? Porque lá nos Estados Unidos ainda tá legal. Os caras conseguem ter força. Tem muita coisa acontecendo, tem o DeSantis, tem um monte de coisa que eles conseguem bater na esquerda. Aqui acabou essa discussão. Tem muitos limites aqui. Nos Estados Unidos, Disney está perdendo muita gente que assinava, está tirando a assinatura, porque é muita lacração, é muita coisa para crianças que não deveria acontecer, não deveria passar, e os pais estão cancelando. Cervejaria, a gente comentou, vamos mostrar aqui o caso. Cerveja troca influenciadora trans por militares. O que aconteceu? Quando aí usaram essa pessoa como propaganda, perdeu aí bilhões, né, que é a Bud Light. E agora eles vão tentar recuperar. E eu acho que é o seguinte, sempre tem gente muito grande atrás
favorecendo essas campanhas, essas coisas woke. Então, muita gente poderosa com dinheiro praticamente infinito vai lá e vai pra Disney. Não pode fazer esse filme lacrando. Ah, não, mas a gente vai ter problemas. Não, a gente cobre. E aí a cervejaria talvez tenha esse dinheiro quase que infinito, porque fazer aí, usar uma pessoa de propaganda que é completamente contrária à pessoa que consome o produto, é complicado, né? Vamos ver até quando o mundo vai aguentar esse tipo de absurdos. Tipo assim, as pessoas oferecendo serviços completamente assim para uma minoria de 2, 3% da população, que é a realidade, né? Não vai vender. Aquecimento da Terra pode superar limite de 1,5 graus até 2027, advertem cientistas. E mais uma vez esse papo. É aquela coisa, né? É a camada de ozônio, é que o CFC, que são os gases, que daqui a 10 anos o mundo vai acabar. É aquela coisa, tem gente falando que é justamente o contrário. Nada melhor do que assistir, ainda se tiver no YouTube, a entrevista ou reveja do Ricardo Felício no Jô Soares. Aquilo ali foi o maior erro do Jô Soares, o maior erro que já fizeram é deixar aquela entrevista acontecer. Por quê? Porque pessoas como eu, que quando assiste aquilo ali, muda completamente a visão. Como assim? Demitindo o Globo faz testes para substituir a equipe de jornal por robôs. Muita gente achou que era pessoas apresentando, robôs apresentando, mas não, são câmeras automatizadas. E uma coisa que está acontecendo muito. Provavelmente você vai no mercado, aí dependendo do mercado que você vai ver que existe um totem, uma máquina que você paga lá, ou você vai numa padaria que é um pouco melhor, eles vão lá e colocam, né, uma coisa automática. Já está acontecendo em vários lugares. Nos Estados Unidos já está começando a ter o drive-thru, com pessoas falando diretamente com máquinas. E a pessoa nem percebe. Daqui a pouco, quando a inteligência artificial ficar mais acessível para as empresas, um chat GPT ficar muito mais fácil, cara, você pode ter certeza, reconhecimento da fala com o chat GPT, no outro lado, você vai conversar, a IA não vai errar, muita gente perderá o emprego. Vai ser um momento muito difícil de adaptação. E os globalistas estão muito falando disso. E a gente avisa, se prepare e se fortaleça. 2030 é o tempo limite, tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Executivos multiplicam o número de funcionários sem nenhuma contratação. Olha, super animado aqui. Como assim funciona? Já pensou em ter um funcionário que trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem perder a produtividade, sem reclamar e ainda gerar encargos trabalhistas? Esse é o sonho de qualquer empreendedor e claramente impossível e ilegal que uma pessoa trabalhe tanto assim e nessas condições. No entanto, a evolução da tecnologia já torna possível alcançar esse nível de produtividade através da inteligência artificial e sem precisar aumentar o quadro de funcionários da equipe com novas contratações. Que coisa mais linda! Pesquisadores da Universidade de Stanford e do MIT comprovaram com um estudo que o uso de ferramentas da inteligência artificial nas empresas como o ChatGPT pode aumentar a produtividade dos trabalhadores em até 14%. Alguns funcionários conseguirão fazer o trabalho 35% mais rápido do que sem o uso da tecnologia. E sabe o que isso significa? Quanto mais rápido você fizer, mais você consegue trabalhar. Se você mais consegue trabalhar, você substitui o seu amiguinho. Então quer dizer que o quadro de funcionários vai reduzir drasticamente. Quanto mais acontecer. Isso se a IA não conseguiu fazer completamente o seu serviço. O que vai acontecer com você? Pé na sua bunda e muita gente vai ficar sem emprego no futuro. É isso que eu venho avisando e tem gente que chega para mim no Twitter e fala: você está com uma análise extremamente rasa. A inteligência artificial vai gerar mais empregos. Pessoas que vão cuidar das inteligências artificiais. A inteligência artificial é completamente autônoma, cuida dela mesma. Se treina praticamente sozinha, já vem pronta com o database. Enfim, pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Todo dia aqui praticamente conversando sobre as notícias, se atualizando. Obrigado para todos que ajudam o canal. Temos o Pix caso você queira ajudar o canal. O canal não tem propagandas. Caso você queira, também tem um link da Amazon aí que você pode clicar, navega, compra qualquer coisa, ajuda o canal muito melhor. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. A gente se fala em breve e até mais.